Bom dia, irmãos, amigos, todos os familiares, aqueles que porventura estejam me seguindo no YouTube, no Face. Desejo a todos um bom dia, um dia de paz, um dia que os seus afazeres sejam abençoados pelo nosso Senhor. Hoje, 29 de outubro de 2020. Recebendo alguns vídeos aí sobre religião, sobre o Covid, sobre crises políticas no mundo todo, sobre a insegurança em todos os sentidos da população mundial. E vendo como os exércitos se armam, se preparam, como os soldados usam coletes à prova de bala e uma série de coisas, né? E analisando tudo, eu pensei comigo, tudo isso é uma armadura. A armadura é algo assim bastante interessante porque eu encontro em Efésios 6, 10 a 8, ele falando da armadura de Deus. Eu vou ler o texto, depois vou tecer alguns comentários. Quanto ao mais, sede fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Revestivos de toda a armadura de Deus, para poderes ficar firmes contra as ciladas do diabo. Porque a nossa luta não é contra o sangue e a carne, e sim contra os principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Portanto, tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau e depois de terdes vencido tudo, permanecer inabaláveis. Estais, pois, firmes, cingindo-vos com a verdade e vestindo-vos da couraça da justiça. Calçai os pés com a preparação do evangelho da paz, embraçando sempre o escudo da fé, com o qual podereis apagar todos os dardos inflamados do maligno. Tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Com toda oração e súplica, orando em todo o tempo no Espírito, e para isto, vigiando com toda perseverança e súplica por todos os santos. A armadura de Deus. O que fazer no dia mau, quando todas as hostes do diabo parecem vir contra nós? Muitos têm procurado dar orientações distintas e diferentes sobre como resistir ao assalto do diabo. Eu creio que a orientação bíblica é muito simples e está no verso 13 de Efésios 6. O verso 13 que nós lemos diz assim: tomai toda a armadura de Deus para que possais resistir no dia mau. Armadura. O que é armadura? Conjunto de peças metálicas, um elmo, couraça, cojal, etc., que protegiam quase completamente os antigos cavaleiros de combate em torneios. Pode significar também madeiramento, que sustenta a parte essencial de uma obra de alvenaria ou de carpintaria, armação para se colocar as telhas. Aqui descrita se refere às grandes verdades do Evangelho, às doutrinas básicas da palavra de Deus, ou seja, a fé cristã. Quando o crente
está firme nestas verdades e ele é inabalável, indestrutível, do ponto de vista do ataque de Satanás. Porque no mundo ele passa pelas aflições. A igreja precisa estar firme na sã doutrina, a palavra de Deus. A armadura de Deus é o próprio Cristo. Se nós nos revestirmos de Cristo, se estivermos em Cristo e Cristo em nós, somos indestrutíveis. Nem a morte pôde vencê-lo. Ele afirma que a armadura é a figura do próprio Jesus e compara esta passagem com Romanos 13:14, onde o apóstolo Paulo diz: mas revestimos do Senhor Jesus Cristo. Em Efésios aqui ele diz, revestidos da armadura de Deus. Então todas as peças da armadura de Deus são os instrumentos espirituais, a verdade, a justiça, a fé, o evangelho, a palavra de Deus e a oração. Não são fórmulas ocultas, são simplesmente o bem que cada crente herda em Cristo e ele deve preservar isso dentro de si. Como conhecedor profundo das Escrituras, Paulo pode estar se referindo e tomando como exemplo Isaías 56:19, ou o próprio soldado da guarda pretoriana romana na época. Mas em Isaías 59:16-19 diz assim: viu Deus que não havia ajudador algum, e maravilhou-se que não houvesse um intercessor. Pelo que seu próprio braço lhe trouxe a salvação, e a sua própria justiça o susteve. Vestiu-se da justiça como de uma couraça e pôs o capacete da salvação na cabeça. Pôs sobre si vestidura da vingança e se cobriu de zelo como de um manto. Segundo as obras dele, assistir retribuirá furor. Assistir retribuirá aos seus adversários o devido zelo. Aos seus inimigos, as terras do mar dar-lhes a paga. Temerão, pois, o nome do Senhor desde o poente, e a sua glória desde o nascente do sol, pois virá como torrente impetuosa, impelida pelo Espírito do Senhor. Jesus cumpriu. Ele veio, trouxe a verdade, venceu a morte e será o juiz eterno no dia da volta dele. Desta forma, evidencia-se que a armadura de Deus, ou seja, o revestimento de Cristo, é a abundante luz do Espírito. As trevas ou o inimigo Satanás não poderão prevalecer contra os fiéis e eleitos de Deus. Estão falando por aí a atualização da palavra e citam textos descontextualizados, dizendo que nós estamos num novo mundo, que a Bíblia falou para aquela época e agora nós temos que atualizar. E se dizem ainda seguidores de Cristo. Eles não percebem que o Novo Testamento está atualizado e ele é juiz, pois ele é a própria palavra, ou seja, o verbo encarnado, conforme João 3:17-20. Lá diz o quê? Que a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas porque as suas obras eram más. Aquele que está revestido da armadura de Deus está plenamente consciente e firme na palavra e crê que ela não se atualiza de acordo com aquilo que se chama de evolução do mundo, ou o novo mundo, ou a nova época, ou a nova ordem. Tudo besteira. A palavra de Deus, ela é viva, eficaz e permanece para sempre. Não se atualiza. Ela salva e julga. Quando querem atualizar, mostrar essas novas versões da Bíblia que estão soltando, estão criando uma palavra falsa
para os seus próprios deleites, como diz 2 Timóteo capítulo 3. Nestes tempos difíceis que estamos vivendo, onde, entre aspas, a evolução do mundo traz completa inversão de valores, porque isso para mim é regressão, traz enfermidades, calamidades, extinção da natureza e da própria essência do ser humano, é muito fácil falar em atualização da Bíblia para se esconder ou se ocultar diante dela, porque as obras são más. Mas muito difícil é se guiar por ela, pois ela contradiz o orgulho, a vaidade, os conceitos dos infiéis. Ainda que se dominem pastores, teólogos, evangélicos, cristãos, se não estiver revestido de Cristo e não aceitar a palavra como ela está definida por Deus, não irão adiante. Os fiéis a ela, que estão revestidos com a armadura de Deus, estão protegidos para a eternidade e não se preocupam com as evoluções do mundo, mas permanecem firmes e inabaláveis na palavra. E por isso são fortalecidos, consolados, amparados nesta vida e na futura. Pense nisso, medite. Deus te abençoe.